Amém. Graça e paz, amada igreja. Nosso Deus é bom. Em todo tempo, o nosso Deus é bom. E que coisa maravilhosa é saber que você está aí, junto conosco, para podermos adorar a Deus, todos nós, em um só espírito, em uma só vontade, para a glória dEle. Que bom que você soube escolher a melhor parte. E a melhor parte sempre estará em ouvir a voz de Deus, em se envolver com a presença do Senhor, no nome de Jesus. Bem, eu creio que nesta noite, o Senhor vai continuar nos ensinando e muito nos revelando, de uma forma muito íntima e profunda ao nosso coração. O que Deus me disse lá no meu secreto, para este culto, é que esta noite, o Espírito Santo vai te fazer ouvir um som como de trovão. Esta é a noite que o Espírito Santo vai nos fazer ouvir a voz de Deus como a voz de um trovão. Para quê? Para que seja gerado um genuíno despertar de Deus para com as nossas vidas, para que eu e você nunca mais sejamos o mesmo, para que eu e você nunca mais sejamos o mesmo, porque esta é a hora é essa, de crescermos espiritualmente falando, de amadurecermos espiritualmente falando. Então eu creio que você vai ouvir, através dessa mensagem, a voz de Deus como uma voz de trovão, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E eu queria te convidar a fechar teus olhos, porque eu creio que Deus muito vai fazer ainda essa noite. Então, se você ainda não compartilhou essa palavra, esse vídeo com alguém, ainda dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Santo Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pelo teu zelar para com as nossas vidas, um zelar dia e noite e dia, para que não venhamos tropeçar, mas para que permanecemos de pé na tua presença, para que possamos prosseguir na tua presença. Reconhecemos que a graça é tua, a glória é tua, a honra é toda tua. Pai Santo, que nesta noite o Senhor venha usar a tua palavra, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, ao coração de todos aqueles que ouvirão essa mensagem, como uma voz de trovão, como uma voz de trovão, para que o nosso caminhar seja aplanado e não mais um caminhar tão tortuoso e tão desviado. Então, ora vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e faz a tua obra em nós e através de nós. Endireita os nossos caminhos. Endireita os nossos caminhos. Endireita os nossos caminhos pelo poder que há na tua palavra esta noite. É a tua noiva que clama. É a tua igreja que clama. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Por favor. Endireita os nossos caminhos. Pelo poder da tua palavra. É o que nós oramos para este culto.
e para todos os dias da nossa vida, na confiança que o Senhor tudo fará, que o Senhor infinitamente fará, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus. Por isso eu quero te dar toda a honra, toda a glória, todo o meu louvor, para todos sempre. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, essa noite. Como voz de trovão. E desperta-nos. Aviva-nos. Aviva-nos. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus. E para a tua glória, sempre e sempre. Amém e amém. Amém. Aleluia. Eu nem sei explicar o que eu sinto no meu coração para esta noite. E eu espero que aquilo que Deus está fazendo dentro de mim, faça dentro de você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Bem, neste culto, nesse domingo, nós vamos dar continuidade ao estudo do domingo passado. Lembra lá? Então hoje nós vamos dar a continuidade do estudo do domingo passado sobre a parábola do filho pródigo. Então, só um lembrete para você, meu amado ou minha amada. Se você não ouviu o culto de domingo passado sobre a parábola do filho pródigo, por favor, em nome de Jesus, invista isso no seu tempo. Escute lá essa palavra. É só você procurar lá no Face da nossa igreja, culto de domingo, do dia 24/5. Amém? Posso contar com isso? Vai fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Bem, e essa noite então nós vamos dar continuidade daquilo que Deus começou a ministrar ao nosso coração, daquilo que Deus começou a nos ensinar e nos revelar ao nosso coração, a respeito da parábola do filho pródigo. E eu não sei se você lembra, mas eu espero que sim. Domingo retrasado nós falamos sobre o filho mais novo. E o Senhor nos trouxe revelações muito profundas sobre este filho. E esta noite, o Senhor quer trazer revelações ao meu coração e ao teu coração a respeito do filho mais velho, em nome de Jesus. Domingo passado, o Espírito Santo falou conosco sobre o filho mais novo. E hoje, nós vamos falar de forma específica sobre o filho mais velho. Nós vimos domingo passado que por um bom tempo, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, eles foram por muito tempo imaturos na presença de Deus. Ou seja, não havia por um bom tempo, não havia diferença entre eles em relação à maturidade. E quando nós trazemos esse cenário para a nossa geração, nós podemos ver que hoje, infelizmente, ainda se encontra o mesmo cenário. Tanto filhos mais velhos, e quando eu falo em filhos mais velhos, eu não estou me referindo à idade, mas eu estou me referindo a tempo de conversão. Eu estou dizendo que quando eu olho para a nossa geração, tanto aqueles filhos que têm mais tempo de conversão, como aqueles filhos que têm menos tempo de conversão, na sua maioria, permanecem ainda imaturos na presença de Deus. E esse cenário precisa mudar. Exatamente como aconteceu na Bíblia. Porque a Bíblia diz que um certo dia, aquele filho mais novo, ele passa a cair em si. E por conta desse cair em si, ele passa a desejar o amadurecimento. E glória a Deus por isso. Porque ele passou então de imaturo para maduro. Que coisa tremenda, um cair em si que a nossa geração precisa. Que a nossa geração é tão carente disso, nós precisamos cair em si. E domingo passado nós estudamos sobre o que é esse cair em si, para a glória do Senhor, que é tão necessário para mim e para você. Sabe, quando eu olho para a nossa geração, a gente vê esse cenário. Um cenário muito triste, igreja.
Mesmo aqueles que têm mais tempo de conversão, como aqueles que têm menos tempo de conversão, na sua maioria permanecem imaturos. Por quê? Por quê? Eu quero que você entenda esta noite que maturidade, ela tem tudo a ver com o coração. Maturidade, ela tem tudo a ver com o coração, ou seja, tem tudo a ver com pensamentos e sentimentos. E quando eu olho para a nossa geração, eu tenho visto uma geração imatura, tão imatura. Por quê? Por conta do seu coração, por conta de pensamentos e sentimentos. E sabe o que é triste? Que hoje nós vamos falar sobre o filho mais velho. É que quando nós olhamos para o filho mais velho, nós não podemos dizer o mesmo sobre o filho mais novo. Um filho que caiu em si, um filho que trocou a imaturidade pela maturidade. Quando nós olhamos para o filho mais velho, nós não encontramos isso. Nós não podemos dizer isso. Pelo contrário, o filho mais velho foi um filho imaturo, mas que permaneceu imaturo. Você tem noção disso? Um filho que era imaturo, mas que permaneceu imaturo. Por quê? Por conta do seu coração. Por conta de uma obstinação do seu coração. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Por quê? Porque a imaturidade te impede de desfrutar do melhor de Deus. A imaturidade te coloca para o lado de fora. Te faz ficar literalmente de fora daquilo que Deus tem preparado para você. E nós vimos que a estação que Deus tem para a igreja não é a mesma estação do mundo. Não é porque o mundo está em escassez que a igreja precisa estar em escassez. Pelo contrário, nós estamos no tempo certo. Nós estamos na hora certa de muito florescer para mostrar para o mundo que o padrão de Deus dá certo, que o padrão de Deus é genuíno. Mas nós precisamos estar atentos, porque só aqueles que são maduros desfrutarão dessa estação de grande abundância. A estação que Deus tem para a igreja não é uma estação de escassez, mas é uma estação de grande abundância. Mas essa estação é só para os maduros. Aqueles que vão permanecer imaturos não vão poder desfrutar dessa estação. Pelo contrário, ficarão de fora daquilo que Deus tem para a nossa geração ainda neste ano de 2020. A imaturidade te faz permanecer no deserto. Quantos permanecerão no deserto? Quantos não desfrutarão de planos maiores, de planos melhores ainda neste ano de 2020? Por conta de imaturidade, por conta do seu coração. Oh Deus! Por isso eu quero que você preste muita atenção do que Deus vai falar no nosso coração sobre este filho mais velho, um filho que tinha tudo para se tornar maduro, mas que insistiu em permanecer numa imaturidade e por isso literalmente ficou de fora daquilo que era de Deus para com ele. Então vamos lá. Quem é esse filho mais velho? Abra lá, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos,
perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe na revelação da sua palavra esta noite, e que essa palavra chegue ao teu coração como um som de trovão, no nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos entender quem era esse filho mais velho. Esse filho mais velho, segundo a palavra aqui, capítulo 15 de Lucas, era um filho que sempre esteve ao lado do pai. Ou seja, um filho que nunca saiu da presença do pai, que sempre esteve perto da presença do pai. Esse filho era um filho que servia ao pai, que se envolvia com as coisas do pai. Um filho que com certeza usava os seus dons e os seus talentos a serviço do pai, da fazenda. Um filho cuja Bíblia também nos revela que era muito obediente. Um filho obediente às direções do pai, aquilo que o pai lhe dizia. Esse era o contexto do filho mais velho. Um filho que nunca saiu da presença, um filho obediente, um filho que servia as coisas do pai, que tinha prazer em estar se envolvendo com as coisas do pai. Esse era o filho mais velho, segundo a Bíblia. E quando eu olho para esse filho, eu entendo em espírito que esse filho ele representa muito da nossa geração, na sua maioria. Esse filho, quando eu olho para esse filho mais velho, eu entendo em espírito que é um filho que representa muito da nossa geração, na sua maioria. De uma geração que está dentro da igreja. De uma geração que nunca saiu da presença de Deus. De uma geração que nunca se desviou. De uma geração que entende que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 lá fora. De uma geração que tem compromisso com a casa de Deus. De uma geração que entende que os mandamentos do Senhor são mandamentos de bênção. De uma geração que é obediente a tudo aquilo que Deus lhe pede. De uma geração que tem se envolvido com as coisas do reino. De uma geração que usa os seus dons e os seus talentos em favor de Deus. Esse filho é a cara da nossa geração, numa maioria que está dentro da igreja. E sabe, igreja, de fato, ter compromisso com a igreja, obedecer os mandamentos do Senhor, usar os seus dons e os seus talentos a serviço do Rei, tudo isso não é errado. Pelo contrário, isso tem que fazer parte da vida de todo aquele que decide crer em Jesus. Essas obras precisam existir em nós, na vida de todo aquele que decide seguir Jesus, na vida de todo aquele que decide se tornar um discípulo de Jesus. Eu quero que você compreenda esta noite que o problema na vida desse filho mais velho, e o problema da nossa geração que tem servido a Deus dentro da sua casa, dentro da casa de Deus, dentro da igreja, que o problema não está nas obras, porque a Bíblia nos ensina que sobre as nossas mãos precisa haver obras. Você crê nisso? Está escrito. Até porque no final do tempo, uma das coisas que você vai ter que se apresentar a Deus é o quê?
as suas obras. Então o problema aqui não está na obra, pelo contrário. Nós vimos domingo passado que é impossível você querer se envolver apenas com a bênção e não com o abençoador. Que quando você faz isso, o resultado é só padecer. Você padece como o filho mais novo. Quando um filho de Deus resolve se envolver só com a bênção e não com o abençoador, ele passa a padecer. Nós vimos isso domingo passado, a importância de se envolvermos com as coisas do Pai. A importância de obedecermos o mandamento do Pai. A importância de estarmos perto da presença do Pai. Que não basta só ter a presença, mas é necessário se envolver com a presença. Nós vimos tudo isso. Então eu quero continuar deixando muito claro para o teu coração que o problema não está nas obras. Porque todo aquele que ama Deus, que diz que ama Deus, precisa ter obras sobre as suas mãos. É necessário. O problema não está na obra. O problema está em como eu estou fazendo a obra. Nós precisamos entender essa noite que o problema não está na obra. Pelo contrário, nós devemos se envolver com a presença do Senhor. Esse é o tempo de fazer isso. Mas o problema é como nós estamos nos envolvendo, se envolvendo com a presença do Senhor. O problema do filho pródigo não estava na obra, não estava no seu servir, mas estava em como ele estava servindo o Pai. E eu quero dizer para você que maturidade tem tudo a ver com o coração. Maturidade tem a ver com ação, mas tem a ver com uma ação com valor intrínseco. Você sabe o que é isso? O mesmo valor que é externado, que é revelado do lado de fora, precisa estar alinhado com o mesmo valor do lado de dentro. Maturidade tem a ver com ação acompanhada de uma motivação correta. Porque de nada adianta a ação se a motivação não está correta. Enquanto a nossa motivação não estiver correta, mesmo a gente dentro da casa do Senhor, mesmo a gente servindo a Deus, nós vamos permanecer filhos imaturos. E quando eu olho para a nossa geração, quando eu olho para a igreja de Cristo hoje, para os 4 cantos da terra, o que eu mais tenho visto é essa imaturidade prevalecer. Não só naqueles que se desviaram, não só naqueles que estão do lado de fora, mas principalmente naqueles que estão do lado de dentro, naqueles que estão servindo a Deus, dentro da casa do Senhor. Não basta só fazer. É necessário fazer, mas com a motivação correta. Caso contrário, permaneceremos imaturos. E a imaturidade te impede de viver o melhor de Deus. Você está entendendo que o problema aqui não está na obra? Pelo contrário, 2020 é o ano que nós temos que nos envolver com a presença de Deus, com a vontade do Pai. Mas nós precisamos dar um passo a mais depois dessa noite. As nossas obras precisam ser acompanhadas com uma boa motivação, com a motivação correta. Caso contrário, permaneceremos imaturos. E como a igreja ainda permanece imatura. Santo Deus, o cenário precisa ser mudado. Quanto, na sua maioria, daqueles que estão servindo a Deus dentro da casa do Senhor, ainda estão tão imaturos. Tão imaturos. E isso precisa mudar, no nome de Jesus. Exatamente o que aconteceu com esse filho. O problema não estava na obra. O que ele fazia era o correto. O problema estava em como ele fazia.
na motivação a qual ele fazia. Exatamente como está acontecendo na nossa geração. Uma geração que aos nossos olhos, muitas vezes, essa geração que tem servido a Deus, que tem estado na casa do Senhor com disposição, que tem obedecido a Deus, aos nossos olhos muitas vezes é a geração que tem agradado a Deus. É a geração que tem feito aquilo que é certo aos olhos de Deus, mas nem sempre. Nem sempre aquilo que temos visto é o que Deus tem visto. Nem sempre aquela geração que tem servido a Deus dentro da sua casa, da casa do Senhor, tem sido a geração que tem agradado a Deus. Santo Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia da nossa vida. E olha o que acontece com esse filho que servia a Deus e que achava que estava agradando o coração do pai, porque se apegou apenas às obras e esqueceu da motivação. Esqueceu que as nossas obras precisam estar acompanhadas de uma genuína motivação. Olha o que acontece, versículo 28. A Bíblia então diz que aquele filho chega e começa a ver um barulho de dança, de música. E ele pergunta: gente, o que está acontecendo aqui? E aí contam para ele: olha, isso aí é uma festa que seu pai está fazendo. Porque lembra aquele filho, lembra o seu irmão, aquele que tinha se desviado. Pois é, ele resolveu voltar. E o teu pai está feliz demais. Por isso ele está fazendo uma festa grandiosa. Agora olha o que acontece com esse filho mais velho, no versículo 28. Gente, eu estremeci quando Deus me revelou isso. Olha quando ele ouve isso. Mas ele se indignou. Eu não sei como é que está na tua Bíblia aí. Tem alguma outra versão? Na minha é... Se encheu-se de ira. Exatamente isso. Mas ele se indignou. E não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Bem, eu fui procurar essa palavra. A Bíblia diz que esse filho mais velho se indignou. Você sabe que essa palavra se indignar, ela tem a ver com irar-se. Ei, igreja, aquele filho se irou. Quando ele recebe a notícia que o seu irmão mais novo estava voltando para casa, e o pai prepara uma grande festa, se alegra. A Bíblia diz que aquele irmão, que aos nossos olhos parecia muito maduro, se irou-se. Agora você sabe o que essa palavra irar-se aponta? Vou falar para você. Você sabe o que significa irar-se? Tem a ver com desejo de vingança, com raiva, com ódio, com ciúmes, com inveja. Tem a ver com uma indignação. Sabe aquela indignação que soa assim no teu coração? Por que ele e não eu? Olha quanta coisa. Quanta coisa que estava no coração daquele filho mais velho. E que na primeira circunstância, aquilo que sempre esteve no coração daquele filho mais velho. Porque não pense você que isso foi gerado ali, de forma instantânea, apenas naquele momento. Claro que não. Um sentimento que sempre houve no coração daquele filho, mas que por conta daquela circunstância só se externou, só foi revelado para o lado de fora. Olha quanta coisa que estava no coração daquele filho. Olha como que era o servir daquele filho na presença do pai, com o coração cheio de ira, cheio desse sentimento de ódio, de ciúmes, de inveja. Sabe, quero dizer para você nesta noite, que quando
no nosso coração se encontra esse tipo de sentimento, algum deles, seja qual for, quando no nosso coração tem se encontrado algum desses sentimentos, nós vamos precisar reconhecer hoje, não é amanhã não, é hoje, que a nossa vida com Deus, urgentemente, nós vamos precisar urgentemente rever a nossa vida com Deus. Essa é a noite que nós vamos ter que rever a nossa vida com Deus. Rever a nossa vida com Deus. Rever a nossa vida com Deus. Essa é uma palavra para aqueles que estão dentro da casa do Senhor, para aqueles que estão servindo a Deus. É para mim e para você. É tempo de rever. Porque quando algum desses sentimentos tem reinado no nosso coração, nós precisamos ser transparentes hoje na presença do Senhor e compreender que o nosso servir a Deus não tem sido um servir correto, não tem sido um servir puro, mas tem sido um servir cheio de mistura. Nós precisamos ser transparentes com Deus hoje e reconhecer que se algum desses sentimentos tem reinado no nosso coração durante a nossa caminhada com Deus, nós precisamos reconhecer que o foco do nosso servir a Deus não tem sido em agradar a Deus sem esperar nada em troca, mas tem sido um servir cheio de mistura, um servir esperando reconhecimento, um servir com foco na honra, um servir com o desejo de querer ser melhor do que o outro, e o pior, um servir cheio de disputa. Eu quero que você entenda o que é isso. Um servir cheio de disputa. Você sabe o que é ter um servir cheio de disputa? É quando você está sempre olhando para a vida do seu irmão. Quem tem um servir cheio de disputa sempre está analisando a vida do irmão, sempre está olhando a vida do irmão, aquilo que Deus está fazendo para ele. Um filho que tem um servir debaixo de disputa na presença do Senhor é um filho com um olhar sempre na vida do próximo. Ou seja, tem nome para isso. É a famosa geração curiosa. Você sabe o que é um filho curioso? Deixa eu falar uma coisa para você. Só para você entender um pouquinho isso. Curiosidade, querido, é muito diferente de compaixão, de preocupação. Sabe quando você chega na presença do seu irmão e fala assim: tá tudo bem? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Isso é preocupação. E isso não há problema algum, pelo contrário, precisa existir na vida de todos aqueles que servem a Deus. Eu não estou falando de uma geração preocupada, eu não estou falando de uma geração compassiva às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Eu estou falando de uma geração curiosa. Não uma curiosidade para aprender mais a palavra. Não uma curiosidade para ser ensinado mais da palavra, mas é uma curiosidade em saber o que o irmão está fazendo, o que Deus está fazendo na vida do irmão, o que o irmão está comprando, o que o irmão está comendo. Para quê? Para fazer a mesma coisa que o irmão, para ter a mesma coisa que o irmão tem. Não uma curiosidade para aprender mais da palavra, mas uma curiosidade para saber mais da vida do irmão. Não com o fim de abençoar o irmão, mas com o fim de competir com o irmão, com o fim de ter as mesmas coisas que o irmão. E geralmente essa geração que tem se colocado, que tem ficado com um olhar para a vida do irmão,
É uma geração que quer ter o controle da vida do irmão. Sabe, eu tenho atendido bastante gente nessa quarentena, durante as tardes, pastoreado, aconselhado. E sabe, uma das coisas que eu mais tenho visto na vida de muitos cristãos dentro da igreja, são cristãos oprimidos por conta desses irmãos curiosos. Cristãos que estão vivendo debaixo de opressão, porque existem irmãos ao nosso redor que ao invés de se preocupar, ao invés de se importar, de nos ajudar, não, tem desejado ter as mesmas coisas que temos. Santo Deus, tem misericórdia. Quantos assim? Quantos servindo a Deus dentro da casa do Senhor, mas com um olhar para o lado, com um olhar naquilo que Deus está fazendo, porque aquilo que Deus faz na vida dele, eu também quero, Senhor. E se esqueceu que aquilo que Deus tem para o seu irmão é para o seu irmão, aquilo que Deus tem para você é para você, e que não existe coisas maiores ou melhores. Aquilo que Deus tem para a tua vida é tão bênção como aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Então cresce e para de querer ter as mesmas coisas que o teu irmão tem. Para de ficar olhando para a vida do teu irmão, não para ajudar, mas só para saber o que ele tem. Esse tipo de curiosidade é do inferno. E aí esses entram num alto engano, acreditando que não é curiosidade. É que eu quero só saber porque eu quero ajudar, ou eu vou orar, capaz. Como se Deus não conhecesse teu coração. Meu Deus! Quantos dentro da casa do Senhor servindo a Deus, cheio de disputa. Ao invés de focar naquilo que Deus tem para a tua vida, você fica com os olhos em todo o tempo naquilo que Deus está fazendo para o teu irmão. E aí você está perdendo. Sabe o que acontece? Você deixa de receber as novidades que Deus tem para você. Em nome de Jesus, que essa curiosidade maligna na vida de muitos filhos de Deus na nossa geração seja repreendida no nome de Jesus. Vai viver tua vida sem ficar olhando para a vida do seu irmão. Vai viver tua vida, vai viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Bom, mas não existe só os filhos curiosos dentro da igreja de Deus. Existe aqueles também, aqueles filhos que têm uma falsa humildade. Vou te contar quem são esses. É aqueles filhos que aparentemente aos nossos olhos, são um doce de pessoas. Estão sempre sorrindo, abraçando o irmão, e beija o irmão, e fala que ama o irmão. E aí, até faz coisas em prol ao irmão. Ajuda o irmão. Sabe aquele filho que ajuda o irmão? Que se dispõe a servir, que se dispõe a abençoar o irmão. Tudo isso é bênção, tá, gente? O problema é a motivação. Aí, esses que acabam de abençoar o irmãozinho do lado, por trás do irmão, sabe o que eles fazem? Eles reclamam do irmão.
Eles falam mal do irmão. Eles até murmuram por ter abençoado o irmão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você for abençoar um irmão, se você for para abençoar tudo aquilo que você for fazer na vida do irmão, se for para depois reclamar, eu preciso te contar, querido. Nem faço. Sabe por quê? Porque vai ser obra morta. Porque não vai ser contado na mão de Deus. É obra morta. É obra morta. É obra morta. E quantos da nossa geração estão tendo uma falsa humildade? A glória é toda de Deus, mas o coração está longe disso. Que aparentemente ama o irmão, mas por dentro está odiando o irmão. Fala mal do irmão. Sabe, eu sempre tive algo comigo, que tudo aquilo que Deus me manda fazer para alguém, ainda que se a pessoa ela não reconhecer aquilo que um dia eu possa ter feito por ela, ainda assim eu jamais iria me importar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para Cristo e vejo Cristo subindo naquela cruz, Ele sabia que muitos, mesmo diante daquele ato de tão extraordinário amor, muitos jamais o amariam, mas mesmo assim Ele entendeu que valeria a pena. E eu preciso ter o mesmo sentimento. Eu preciso olhar para quando eu faço algo, o bem para o meu irmão, ainda que ele não seja reconhecido, que ele não venha reconhecer, eu preciso entender dentro de mim que independente se ele reconhecer ou não, mas eu fiz exatamente aquilo que Jesus faria. E isso tem que me bastar. Tá de brincadeira. Senão você não fez para Jesus, você fez para você mesmo. Uma geração que tem servido a Deus, não em prol a Deus. Pode estar servindo a Deus, em prol a Deus aparentemente, mas dentro do seu coração ainda é um servir para si próprio. Filhos com uma falsa humildade, que na frente fala que ama, mas depois fala que odeia, que fala mal, que reclama porque abençoou. Obra morta, obra morta, obra morta. Não adianta você sorrir para o seu irmão e quando ele virar as costas você fala mal do seu irmão. Você está de brincadeira. Você pode enganar muitos. Eu e você podemos enganar muitos, mas a Deus nós não enganamos. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Igreja Batista Ágape, Igreja do Senhor Jesus, se você também é de outro ministério, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Nós estamos vivendo uma geração dentro da casa de Deus, servindo a Deus, zombando a Deus. Zombando a Deus. E 2020 é um basta. 2020 é um basta. Nós vamos nos consertar. Está entendendo? Em nome de Jesus. Sabe uma curiosidade? Que quando eu olho para Lucas capítulo 15, quando você vê toda essa história do filho pródigo, é nítido a gente ver o quanto o pai deve ter sofrido por aquele filho ter ido embora. Amém? Você crê nisso? É nítido. Ninguém duvida disso. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando aquele filho ele retorna, o que o pai faz? De longe, aquele pai vê e aquele pai vai atrás, dá um abraço naquele filho. Então é nisso a gente vê que a Bíblia revela que aquele pai deve ter sofrido muito, gente. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Uma curiosidade, e essa curiosidade é boa, tá bom? É aquela segundo a Bíblia, não é a curiosidade para olhar a vida do teu irmão, não. Em nome de Jesus, para com isso. Vai viver a tua vida. Mas uma curiosidade boa na Bíblia. Gente, você já reparou que toda essa parábola do filho pródigo, você já reparou que em nenhum momento a Bíblia relata sobre esse filho mais velho em relação ao seu irmão mais novo? Em algum momento a Bíblia fala que esse irmão ficou abatido, preocupado.
que ele chorou, que ele se preocupou. Não. Pelo contrário, Santo Deus tem misericórdia dessa tua igreja. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele retorna, quando ele sabe que o seu irmão retorna, o que ele faz? Ele se indigna. Então, querido, eu quero crer. E eu entendo que isso tem algo aqui. Eu entendo que se aquele irmão fica indignado pela volta do seu irmão mais novo, é porque quando aquele irmão mais novo resolve estar longe da presença do pai, resolve se desviar, no coração daquele irmão mais velho, isso deve ter soado como algo, gente, como algo bom. Olha que coisa triste. Você já parou para imaginar que aquele irmão que se achava tão maduro deve ter passado alguma coisa assim, mais ou menos assim no coração daquele irmão. Ele se desviou, mas pelo menos agora eu vou ter toda a atenção. Vai sobrar mais para mim. Quem sabe sobra mais para mim. E aí a gente olha para a nossa geração. Quantos estão assim? Sabe quando Deus levanta seu irmão? Quando Deus usa seu irmão para fazer alguma coisa? E aí você está olhando o seu irmão fazendo aquilo. E você está sorrindo para ele. E está dizendo assim, glória a Deus. Mas por dentro você está pensando assim, tomara que hoje Deus nem use tanto ele assim. Porque ele não pode ser mais usado do que eu. Isso é muito sério. O problema não está na ação. O problema está na motivação. Sabe quando o nosso coração passa a ser mau, o nosso olhar também passa a ser mau. O coração daquele filho era um coração mau, com sentimentos e pensamentos maus. Por isso o olhar dele também foi mau. A Bíblia diz que quando ele olha para aquela situação que o pai estava fazendo para o filho mais novo, aquela festa, no olhar do filho mais velho, sabe o que foi o olhar dele? Soou como se o pai estivesse fazendo diferença entre ele e o irmão. Algo tão longe do que estava no coração do pai. A imaturidade te faz, na verdade, a imaturidade te impede de você conseguir discernir as coisas de maneira espiritual. E você só consegue de tudo na tua vida, você só consegue discernir de forma carnal. Está cheio de cristão dentro da igreja, servindo a Deus, com os seus dons e teu talento dentro da casa do Senhor, cujo seu discernimento está longe de ser um discernimento espiritual, mas só carnal. Sabe quando a pessoa tem uma visão completamente diferente daquilo que é genuíno? Hoje mesmo, querido, eu passei uma circunstância dessa. Ontem, na verdade, na vida de um irmão que estava discernindo uma situação de uma forma completamente errada. Por quê? Porque permanece imaturo, mas acha que é maduro. Só pelo fato de estar dentro da casa de Deus. Está de brincadeira. E aí aquele filho, ele compreende aquela festa do pai como se o pai estivesse fazendo diferença. Meu Deus! Trazendo para a nossa geração. Quantos da nossa geração que tem visto dessa mesma forma, com esse mesmo olhar? Como se Deus fizesse diferença entre um filho e outro. A Bíblia diz que Ele amou a todos. O amor foi para todos. A bênção foi para todas. Nós servimos um Deus de caráter.
E no caráter de Deus, Deus jamais vai fazer acepção daqueles que são seus. O problema é o nosso coração e não o coração de Deus. E aí aquele filho com aquela visão tão errada diante daquela ação do pai para com o seu irmão mais novo, achando que aquilo poderia soar como uma diferença, um absurdo, né? Uma indignação. Santo Deus. E olha o que o pai responde para aquele filho. E ele lhe disse: filho, igreja, presta atenção nisso. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Você sabe que aquele pai ainda em amor com aquele filho, é como se aquele pai estivesse dizendo assim para aquele filho: filho, o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando para o seu irmão, não é nada diferente, absolutamente nada diferente daquilo que você já tem na minha presença. Filho, aquilo que eu estou entregando para o seu irmão não é nada mais e nada menos daquilo que você já tem. Daquilo que você já tem. Como podes achar? Como podes achar que tenho feito diferença? Se tudo o que estou fazendo para com seu irmão, você já tem na minha presença. Eu quero te provar isso na Bíblia, trazendo isso para a nossa geração. O que Deus, quando Deus está fazendo algo na vida do seu irmão, a bênção que Deus derrama na vida do seu irmão, ela não é diferente da bênção que Deus já derramou sobre a minha vida. Mas para cada um há uma necessidade diferente. Para cada um há um plano diferente. Há um projeto diferente. Não há projeto maior nem projeto melhor. Então vamos lá, trazendo para nós. A Bíblia diz que aquele pai, quando recebe aquele filho, ele entrega uma roupa nova. O que é a roupa nova que nós vimos semana passada? Representa o quê? A alegria no lugar da vergonha. Qual filho de Deus que passa a crer em Jesus Cristo, que não tem a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é para todos? Tem certeza disso? E por que muitas vezes a alegria do seu irmão te incomoda, se você pode desfrutar da mesma alegria? A Bíblia diz que o pai, depois da roupa, ele faz o quê? Coloca um anel. O que é o anel? Autoridade. Tem algum filho que crê em Jesus Cristo que deixa de receber a autoridade? Então a autoridade é para todos. A autoridade é para todos. Nem sempre muitos têm a disposição de usar a autoridade. Não é que para uns Deus dá mais e outros Deus dá menos. É que existem filhos e filhos. Existem aqueles que decidem viver para manifestar a autoridade do Senhor. E para outros, a autoridade do Senhor não é tão importante assim. A Bíblia diz também que aquele pai coloca o quê? Sandálias. O que é a sandália? O enviar de Deus. Ah, igreja, a Bíblia diz que Jesus faz questão de se encontrar com os seus discípulos logo depois da sua ressurreição e libera o quê para todos? Ide e fazei discípulo por onde você andar. É para todos. Sabe o que acontece? Mas é que nem todos querem se envolver, porque estão muito ocupados e não querem pregar o Evangelho. Mas quando o irmão passa a ser usado para pregar o Evangelho, para ser usado pelo Evangelho, você fica cheio de ciúmes. Toma vergonha na sua cara.
O ID é para todos. O problema é que nem todos se colocam debaixo do ID, porque estão ocupados demais com si próprio. Mas aí quando Deus levanta uma geração, ainda se incomoda. Gente, isso é muito sério. E depois das sandálias, o que aquele pai faz? Uma mesa farta. Essa mesa farta é só para alguns. A Bíblia diz: ei, se você abrir a porta, eu vou entrar e você vai o quê? Cear comigo. A mesa está pronta e é para todos. O problema é que nem todos têm disposição de cear com a presença do Senhor. O problema é que nem todos têm prazer nas coisas do Senhor, porque têm tido mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas do Senhor. Mas quando um filho de Deus tem experimentado esse banquete espiritual, ainda ficam indignados, está de brincadeira. Então me fala uma coisa, o que o pai fez para o filho mais novo, trazendo isso para a nossa geração? O que o pai fez para aquele filho, que o nosso Pai Celestial já nos entregou a todos aqueles que creem em Jesus Cristo? Então presta atenção. Sabe, a bênção é para todos. A alegria do Senhor é para todos. A autoridade de Deus é para todos. O enviar de Deus é para todos. As novidades de vida é para todos. O problema é que nem todos estão tendo a disposição de se envolver com a presença de Deus como aquele filho mais novo. Esse é o problema. O problema é que nem todos dentro da casa do Senhor têm se envolvido com a presença do Senhor, com a motivação correta, exatamente por aquilo que Ele é, para fazer o nome dEle glorificado. Esse é o problema. E é por isso que muitos que estão dentro da casa do Senhor servindo a Deus, mas que não vivem o melhor de Deus, que nem estão sentindo a presença de Deus. Por quê? Por conta do coração. Porque nós estamos vivendo uma geração dentro da igreja, gente, que está servindo a Deus com os seus dons, talentos dentro da igreja. Uma geração cheia de si, amantes de si mesmos, idólatras de si mesmo. O evangelho da nossa geração não tem sido um evangelho puro. O servir da nossa geração para com Deus não tem sido um servir puro. Tem sido um servir misturado, cheio de mancha. Quantos que estão fazendo as coisas para Deus, mas a motivação não está em apenas apontar a Deus, em fazer com que vejam a Deus, mas a motivação está em ser reconhecido, em receber a honra, no que eu posso ganhar com isso. Olha para a nossa geração, sabe, de fato, esse instrumento que Deus nos dá para a nossa geração, que é a questão da rede social, isso é bênção, amém? É bênção a gente poder gravar um culto online, onde muitas pessoas possam ser alcançadas. Mas quantos fazem isso? Não pela motivação para que muitos sejam alcançados, mas para ganhar aquele, eu nem entendo, né? Gente, eu não entendo, não sei nada disso. Mas para ganhar aquele joinha, né? Um joinha, né? E que antes de pregar, fala assim, ei, dá um joinha aí para mim. Não estou dizendo que é errado. Se você estiver falando, dá um joinha aí para mim com a motivação correta, está tudo certo. O problema é que nem todos, quando estão pedindo, dá um joinha aí para mim, é com a motivação certa. Está com foco naquilo que essa situação pode beneficiar. Está com os olhos naquilo que vai receber, gente. Obra morta, gente. Nossa geração precisa crescer. Esse é o tempo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos serem purificados. Como, pastora? Com a palavra. Com a palavra. Em nome de Jesus. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ter o foco em Deus. Para que vejam a Deus.
O nosso relacionamento com Deus tem que ser não só de boca, mas tem que ser com o nosso coração, em nome de Jesus. E aí eu tenho uma pergunta para você. Aguenta aí. Quando você vê Deus abençoando um irmão, separando o irmão para fazer algo, ou quando você vê o seu irmão recebendo algo de Deus, a pergunta para você nesta noite não é o que você faz, porque nem sempre o que você faz você sente. Então não é essa pergunta que Deus vai fazer para mim e para você esta noite, é o que você sente, não o que você faz. O que você tem sentido quando você vê que um irmão seu é usado, é abençoado, tem recebido bênçãos de Deus? O que você tem sentido? Em nome de Jesus, que essa mensagem dessa noite seja como um trovão na tua mente e no teu coração. E comece a iluminar hoje tudo aquilo que está em trevas. Tudo aquilo que está em trevas. Volte a ser iluminado pela palavra, pela palavra, pela palavra. O nosso servir a Deus não pode estar debaixo de escuridão. Não pode estar debaixo de engano. A nossa maturidade não pode ser vista apenas pelos olhos dos homens. De fato, a nossa maturidade ela é necessária. Que aqueles que estão ao nosso redor vejam. Isso é pecado, porque isso glorifica a Deus. O problema é que a nossa maturidade não pode ser vista apenas por homens, mas principalmente por Deus. Está entendendo? E aqui quando o pai está falando no versículo 31 com aquele filho, meu Deus, é como se o pai estivesse falando: filho, a mesma bênção que eu estou derramando sobre a vida do seu irmão já está sobre a tua vida. O mesmo amor que eu tenho sobre a vida do seu irmão é o mesmo amor que eu tenho sobre a tua vida. Exatamente como Deus fala para mim e para você essa noite. A função pode ser diferente, o ofício é diferente para cada um. E o ofício, a Bíblia diz que Ele dá como Ele quer, porque Ele é Deus. Para uns Ele chama como para apóstolo, outros para mestre, outros para profeta, outros para levitas. Cada um Deus chama para um propósito. E quem dá é Deus. E quem somos nós para questionar isso? O que nós precisamos entender é que não existe no reino de Deus uma função maior ou uma função menor. Sabe quando Deus te delega uma função e a tua função ela tem a ver mais com os bastidores, com aquilo que poucos vê? E aí você olha para o seu irmão, que Deus entrega uma função, e na vida dele tem a ver com a linha de frente, não com os bastidores, que muitos vê. E você acaba, por conta de uma imaturidade, acreditando que a função do seu irmão ela é mais importante que a tua. Que a tua função não é tão importante assim. E aí você não começa a valorizar aquilo que Deus te pede para fazer. Isso é fruto de maturidade, de comparação. Escute isso. A função é diferente, mas a recompensa é igual para todos. Diga glória a Deus. A função pode ser diferente, mas eu te garanto, através da Bíblia, que a recompensa é igual para todos. E Deus me fez lembrar de uma história que, gente, eu acho que vai fazer mais de 10 anos que Deus ministrou essa história no meu coração. Eu nunca esqueci, porque é uma história que mexeu comigo. Eu acho muito lindo isso, e eu creio nisso. Essa história diz assim, sobre um pregador. Pensa aí num pregador, um pregador que foi assim, que levou milhares e milhares, através do Espírito Santo, milhares e milhares para Jesus. Um dos maiores pregadores que aquela nação já teve. E chegou um determinado momento, ele cumpriu aquilo que o Senhor pediu para ele. Ele pregou, ele renunciou, ele foi para os 4 cantos da terra. Ele realmente arrebanhou milhares e milhares para a presença do Senhor, através do Espírito Santo. E aí então, chegou certo dia que ele foi recolhido, que ele foi levado para a glória. E aquele, é uma história, tá, gente? Imagina aí. E aí aquele pregador, aquele filho de Deus, quando ele sobe lá para o céu, ele entra numa sala. E quando ele entra dentro daquela sala,
Ele fica maravilhado, porque dentro daquela sala havia 4 coroas, 4 galardão. Mas pensa num galardão tremendo. E ele olhando para aquilo, que coisa linda. Meu Deus, mas é bonito demais. É muito além do que eu podia imaginar. E aí o Senhor entra naquela sala. E aí olha para ele e fala assim: muito bem, servo bom e fiel. Porque fostes fiel àquilo que eu te disse para fazer na terra. Tenho reservado para você esse galardão. E aí ele pega aquele galardão e os olhos dele brilham. E ele fala: nossa, Senhor, é para mim mesmo. É para você, filho, desfrute. E ele fica contemplando aquilo porque era muito maior do que ele podia imaginar. Mas enquanto ele contemplava, ele via que tinha mais 3 ali do lado. E passa assim no coração: puxa, que legal, eu recebi, valeu a pena. Né? A gente tem até um louvor que fala que vai valer a pena, né? E eu fico imaginando esse pregador, né? De repente cantando esse louvor lá, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Mas aí ele olha, porque ali naquela sala ainda tinha mais 3. E passa algo no coração dele. E ele pensa assim: puxa, para quem será esses 3? Eu vou perguntar. Senhor, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Ai, estou tão feliz por aquilo que o Senhor me deu. Foi muito além do que eu podia imaginar. Muito além. Mas, Senhor, ainda tem mais 3 galardão aqui. E eu sei que representa 3 pessoas. Quem é? Quem são essas que vão receber? E no coração desse pregador, ele estava pensando em muitos outros. Em algumas pessoas que talvez ele conheceu lá na terra, né? E que aparentemente fez grandes coisas na presença do Senhor. E aí o Senhor olha para o primeiro galardão e fala assim: bem, filho, claro que eu posso te responder. Ah, filho, esse aqui, tá vendo esse? Tô, Senhor, é lindo demais. Pois bem, filho, está vendo esse? Esse aqui é para uma filha minha. Uma filha minha que eu confiei a ela o cuidado da minha casa. Então, todos os dias, quando acabava o culto, todo mundo ia embora para sua casa, jantar, ter comunhão. E essa irmãzinha ficava, meu filho, todos os dias à noite, sorrindo, limpando a casa do Senhor, porque ela entendeu que era o que eu tinha para ela. E ela cumpriu. E isso é para ela. É para ela. Que lindo, Senhor. E essa outra aqui? Ah, essa aqui é para uma filha minha. Que todas as vezes que eu queria me manifestar de uma forma extraordinária no meio do meu povo, que eu queria derramar fogo, ela nunca podia estar, mas ela sempre se alegrava, porque ela entendeu que o que eu tinha para ela é ficar cuidando dos filhos. E ela ficava ministrando a minha geração lá, com muito amor. E por conta disso, muitos hoje cresceram e estão na presença do Senhor. Muitos não viram isso, mas eu sempre vi. Então esse galardão é para ela. Senhor, e esse aqui? Ah, esse aqui, filho, é para um filho meu, que o chamado dele era ser intercessor. E sabe, muitos nem sabem disso. Muitos da minha casa, dos meus filhos, nem teve o conhecimento disso. Mas todas as madrugadas eu chamava ele para interceder pela minha igreja. E todas as vezes ele se levantava com disposição para interceder, mesmo a igreja nem tendo conhecimento dele. Esse é para ele, filho. Esse é para ele. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. A questão não está na função. A questão não está no ofício. A questão está em como você está executando aquilo que Deus te entregou para fazer. Aquilo que cabe a você fazer. Você está entendendo? Que quando Deus nos confia algo,
E nós passamos a olhar para aquilo que Deus nos confia como algo menor do que aquilo que o Senhor confiou para nosso irmão, para o nosso irmão. É porque o nosso servir a Deus, o nosso coração está impuro. Isso é fruto de maturidade, imaturidade. Porque a questão não está na função, a questão está em como você está executando aquilo que Deus te pede. Porque se você estiver executando com o seu coração limpo, realmente para Ele, e só por Ele, você não vai se importar se as pessoas estão vendo, se as pessoas estão reconhecendo. Você não vai se importar com isso, porque você vai entender que aquele que precisa ver, está vendo, está vendo e está vendo. Você está entendendo? Que o problema não está na obra, pelo contrário, é tempo de obra. Inclusive é tempo de obras maiores e melhores. É tempo da gente se envolver muito mais com a presença de Deus. É tempo da gente entregar os nossos dons, nossos talentos para o Senhor, mas com a motivação correta, com um coração puro. Não mais filhos curiosos, e nem mais filhos com uma falsa humildade. Você está entendendo? Nós precisamos começar a dar valor àquilo que Deus está fazendo para nós. Para nós. Nós precisamos executar aquilo que Deus nos pede para executar com amor. Porque a geração que Deus vai usar no ano de 2020 é uma geração que vai ter duas características. A primeira é uma geração que vai ser sincera na sua adoração a Deus, mas sincera no seu amor para com o seu próximo. Uau! Você está assim? Sincera na sua adoração a Deus, não se preocupando em reconhecimento, mas servindo o Senhor exatamente para agradá-lo, sem esperar nada em troca. Porque para essa geração, até o que essa geração não pede, Deus tem prazer em abençoar. Mas também uma geração sincera no seu amor ao seu próximo. Não adianta você fazer obras para o seu irmão se você fala mal do seu irmão. Não adianta você abençoar o teu irmão se dentro do teu coração você murmura contra teu irmão. É obra morta. Santo Deus, em nome de Jesus, eu entendo que uma das minhas orações, não só para a minha vida, mas para a minha casa, eu acho que desde quando eu conheço Jesus, dificilmente eu oro só para o meu presente, eu sempre oro pelo meu futuro. Porque não adianta você estar na presença de Deus agora, você precisa permanecer. E eu sempre oro para isso, que todos os dias, que cada fôlego da minha vida seja gastado no altar de Deus, até Ele vier me buscar. Mas que as minhas obras não sejam mortas, porque senão em vão se torna. Você já pensou? Você servir Deus uma vida inteira aqui, quando você se apresentar na presença do Senhor, você olhar para a tua mão, não sobrar nada. Gente, Santo Deus. Por que você serve a Deus? Eu sirvo a Deus porque a Bíblia me ensinou um dia que quando eu me encontrar com Ele, Ele vai olhar nos meus olhos. E o que tem me motivado a servir esse Deus todos os dias, independente da circunstância, é que a Bíblia me fala que se eu servir a Ele de todo o meu coração, Ele vai olhar nos meus olhos e vai dizer: serva boa e fiel. O que você quer ouvir da presença do Senhor? Não importa o que você ouve aqui, não importa o que você vai ouvir aqui, o que importa é o que você vai ouvir dele. De que adianta você ouvir tantos elogios aqui, e que quando você se apresentar a Ele, você não vai poder ouvir isso? Meu Deus! Essa palavra é para nós. Essa palavra
Não é para aqueles que estão lá fora. Essa palavra é para aqueles que estão dentro da igreja. É para aqueles que estão servindo a Deus dentro da igreja. É para aqueles que estão usando seus dons, seus talentos para dentro da igreja. Aquele filho mais velho nunca saiu da presença de Deus. Aquele filho mais velho obedecia a Deus. Mas em todo tempo ele permaneceu com o coração mau. De que adianta? Você sabe o que acontece com aquele filho? Aquele filho fica de fora. De fora. Aquele filho deixa de desfrutar daquilo que era de Deus, não só para o filho mais novo, mas para ele também. Há uma festa no céu. Há uma movimentação no céu que vai começar a acontecer na terra em 2020. Você não pode ficar de fora. Há uma grande movimentação de céus na terra. Há uma estação de grande abundância para a igreja, para que o mundo veja que o padrão de Deus dá certo. Mas escute o que eu vou dizer: só vai viver aqueles que são maduros. Só vai desfrutar aqueles que são maduros. Os imaturos vai ficar do lado de fora. E não adianta você olhar e acreditar que Deus está fazendo diferença, porque Deus não faz diferença, filho. Deus não faz diferença, filha. O problema não é Deus, é o teu coração. Que não se contenta com o que você tem, que não fica feliz com o que você tem. Faça com o melhor. Não importa que se as pessoas estão vendo ou não estão vendo, quantos frutos. Meu Deus, lá atrás da minha conversão. Sabe, eu não exerço a minha função de pastora só porque eu recebi um título de pastora. Eu preciso contar algo. Que eu e o pastor, desde o dia que a gente aceitou Jesus, sem saber, a gente sempre exerceu o dom de pastor. Quantas coisas que a gente fazia para levar a palavra para aquelas pessoas que ninguém sabia o que a gente fazia, mas que a gente nunca se preocupou com isso, porque a gente sabia que Deus estava vendo e que a gente entendia que aquilo era para nós fazer. Se é para nós, eu vou fazer. E hoje a gente vê tantos hoje aí caminhando no Senhor daquela época. Que coisa boa. Que coisa boa. Em nome de Jesus, nós precisamos, não é só o filho mais novo que precisou amadurecer, mas o mais velho também. Não é só aquele que saiu da presença de Deus precisa crescer. E nós, como filhos mais velhos, aqueles que representam, aqueles que servem a Deus na casa do Senhor, que nunca nos desviamos, a gente tem uma tendência a olhar para aqueles que se desviaram, né? Como se a gente fosse o... Não é? O melhor. Nós, que Deus tenha misericórdia da vida desses. Deus tem a misericórdia desses, mas tem a misericórdia de nós, de nós, de nós também. Está entendendo? A questão não é a obra. De fato, nós temos que ter obra. Nossas mãos têm que ter obra. Porque no final nós vamos apresentar obras. Como têm sido as tuas obras? Como têm sido as tuas obras? Como é gostoso a gente ver uma geração que mesmo quando trabalha nos bastidores, e eu vejo isso, vocês não veem, que mesmo nos bastidores trabalham com alegria. Gostoso isso. E aqueles que também estão na linha de frente, que a gente sabe que faz por amor. Mas que triste deve ser quando o pai olha e sonda e não encontra essa motivação correta. Nós precisamos rever a nossa vida, amém? Essa noite nós precisamos rever a nossa vida, nós precisamos voltar à essência. E não é só aqueles que se desviaram que precisam voltar à essência. Nós que estamos dentro, do lado de dentro, precisamos voltar à essência.
Nós precisamos voltar ao primeiro amor. As nossas obras precisam estar acompanhadas do primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Eu queria chamar o louvor. Você está entendendo? Que nas nossas mãos precisa haver obra, porém com a motivação correta. Onde está teu foco? Na recompensa do mundo? Ou no galardão do céu? Eu vou contar uma coisa para vocês. O meu foco está no galardão do céu. E não é pecado não, viu, gente? Pôr os olhos na recompensa do céu não é pecado. Que o teu foco esteja na recompensa do céu. Que o teu foco esteja na recompensa do céu. Você precisa rever sua vida hoje. Como é que você tem olhado aquilo que Deus te deu para fazer? Olhando para a vida do irmão? Querendo ter as mesmas coisas que o irmão? Ao invés de se preocupar com o irmão, você só quer saber da vida do irmão? Como é que tem sido sua vida? Você tem dito que você ama o irmão, abençoando o irmão. Você está abençoando o irmão, mas por dentro você está falando mal do irmão. Você está se arrependendo por ter abençoado o irmão? Gente, nós precisamos rever nossa vida. Quantos dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, fazendo a obra, mas com tanta imaturidade, com tantos ciúmes, com tanto ódio, com tanta indignação, com tanta ira, com tanta disputa, com tanto desejo de querer ter, com tanta falsidade, com amor hipócrita. Ah, meu Deus, que o Senhor, quando olhar para nós, nos chame de servos bons e fiéis, e não de uma geração hipócrita, cuja ação não condiz com a motivação. Meu Deus, nós devemos nos preocupar com a ação, mas nós devemos também nos preocupar com a motivação. E esta noite é a noite que você precisa rever a tua motivação. Não é a ação, mas é a motivação. Porque maturidade tem a ver com ação, mas acompanhada de uma motivação correta. Você precisa rever. Nós precisamos rever. E eu queria que você fechasse teus olhos. Porque essa palavra precisa soar no teu coração como uma voz de trovão. Essa palavra precisa iluminar a tua casa. Essa palavra precisa iluminar dentro de nós. Essa palavra precisa trazer luz em meio à escuridão. Essa palavra precisa nos tirar do engano, de nos fazer acreditar que só pelo fato que nós estamos servindo a Deus, na casa de Deus, estamos agradando a Deus. Servir é totalmente necessário, mas nós precisamos ter a motivação correta. Pai, em nome de Jesus, tira o engano. Nós estamos reconhecendo diante da tua presença que esse filho mais velho tem tudo a ver, infelizmente, com a nossa geração, na sua maioria. Que a atitude desse filho mais velho tem tudo a ver ainda com a nossa geração, com uma geração que tem servido o Senhor, mas não de coração, só de boca.
Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem revelado ao meu coração que 2020 é o ano de uma geração. De uma geração que será sincera na adoração, mas também será sincera no seu amor ao próximo. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós estamos pedindo misericórdia, não é só para aqueles que estão lá fora, nós estamos pedindo misericórdia por nós. Por cada um de nós, que temos que te servido na presença do Senhor. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Senhor, faz teu povo entender que o teu amor é igual. A tua alegria é para todos, a tua autoridade é para todos, o teu enviar é para todos. As novidades de vida são para todos. Mas nem todos os filhos têm se envolvido com a tua presença da maneira que o filho mais novo se envolveu. Com humildade, não mais com vaidade. Quando aquele filho voltou, ele voltou pela tua presença e não por aquilo que a tua presença podia dar. E nesta noite há um convite do Senhor para nós, para aqueles que já estão do lado de dentro, participar de uma grande festa, de uma grande mesa que o Senhor está colocando sobre a nossa geração. Mas para isso tão necessário sermos filhos maduros. Senhor, revela a teu povo que a imaturidade nos faz permanecer no deserto. A imaturidade nos impede de viver o melhor de Deus. Gera maturidade em nós. Nós não queremos ser como esse filho mais velho, que era imaturo, mas que permaneceu imaturo. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe imaturo. Não nos deixe imaturo, não nos deixe imaturo. Nós desejamos o amadurecimento, porque para onde nós iremos se só o Senhor tem tudo que nós precisamos? Senhor, a nossa vida só tem valor se realmente a gente agradar o Senhor, se realmente a gente conseguir arrancar um sorriso dos teus lábios, mais do que sorriso de homens, mais do que a aprovação de homens. Nós queremos a tua aprovação, mais do que o olhar de homens. Porque o teu olhar é vida para nós. O teu sorriso é vida. É o teu sorriso que gera vida. Senhor, encoraja cada um a cumprir a sua função com o melhor, independente se tem a ver com os bastidores ou se tem a ver com a linha de frente. Santo Deus, tem misericórdia. Porque a função é diferente, mas a recompensa é igual. A eternidade é para todos. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira do meio da nossa geração aquilo que tanto tem te desagradado. Tira esses irmãos que querem controlar a vida do outro, que querem saber da vida do outro só para ter a mesma coisa que o outro. Tira esses irmãos, em nome de Jesus. Conserta o mal do irmão. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia. Nós não podemos ter a mesma atitude que aquele filho mais velho fez. O Senhor está nos chamando. Vem, vem igreja, vem igreja, vem igreja. Nós não podemos ficar do lado de fora. E o que o Senhor diz para nós, Ele conhece as nossas obras.
E o problema não está nas nossas obras, mas a única coisa que Deus tem tido contra a nossa geração é porque a nossa geração deixou o primeiro amor. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nos ajude. Nós queremos voltar a nos apaixonar por Ti. Nós queremos voltar a se desesperar pela Tua presença. Nós queremos voltar a perder o sono para se relacionar com o Senhor. Nós queremos voltar a queimar por Ti. Não queremos mais ser uma geração vaidosa, amantes de nós mesmos, obstinadas pelo nosso próprio coração, idólatras. Santo Deus, nós precisamos trocar a idolatria dentro da igreja pela genuína adoração. Nós precisamos sair do centro para deixar que Ele seja o centro. Nós precisamos não querer mais desejar ser visto para que verdadeiramente só Ele seja visto. No nome de Jesus, desperta a nossa geração, nos desperta. Receba agora dentro de você uma voz como de trovão, porque a voz de Deus, em alguns momentos, ela soa como um trovão. Receba, ilumina, Senhor, ilumina aquilo que está debaixo de alto engano, ilumina aquilo que você não tem consciência de você mesma, ilumina, Espírito Santo, revela agora, revela agora, revela agora, revela agora, nos tira da escuridão. E nos traz para a luz da Tua palavra. É o que eu oro de todo o meu coração, em nome de Jesus. Não nos permita, não nos deixe permanecermos imaturos. Em nome de Jesus, nós queremos ser maduros. Então leva-nos de volta ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém.